Olá, bem-vindos ao canal Impape do Colosso. Eu sou o Kleber Lucas e no vídeo de hoje a gente vai fazer aí um apanhado das principais notícias, das principais movimentações, enfim, que ocorreu aqui no Brasil. E especialmente, claro, não podíamos deixar de falar a respeito das possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e também aí o depoimento, né? Alguns depoimentos, algumas testemunhas, né, que estiveram lá essa semana na primeira turma do Supremo Tribunal Federal para falar a respeito aí, então, do suposto golpe de Estado que teria acontecido, que teria começado lá em 2022 e acabado e culminado com o fatídico 8 de janeiro. Então, algumas notícias interessantes, algumas coisas aí muito bacanas mesmo que aconteceu aí durante essa semana e a semana que vem promete mais, né? Afinal de contas, as coisas aqui no Brasil e também fora do Brasil estão aí a todo vapor. Vamos começar então trazendo aqui essa primeira notícia, olha só. Governo Trump então confirma grande chance de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, feita aí por Marco Rubio. Durante a audiência no Congresso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem aí grande chance de ser alvo de sanções por parte do governo norte-americano. A declaração foi feita, portanto, na quarta-feira 21, durante a audiência pública aí na Câmara dos Deputados. A declaração foi dada em resposta a uma pergunta aí do deputado republicano Corey Mills, lá da Flórida, que levantou preocupações sobre violações de direitos humanos no Brasil. Segundo Mills, abre aspas, diz ele, temos visto censura generalizada, perseguição política e também o direcionamento contra toda a oposição, incluindo jornalistas e cidadãos comuns. Portanto, foi a declaração aí de Mills, né? E aí, parte, né, dessa resposta ao deputado, Marco Rubio falou aí da possibilidade de ser aplicada então a lei Magnitsky, né? O Rubio confirmou que o tema está aí sob análise naquele momento, né? Isso foi na quarta-feira, dia 21, e que há aí uma grande possibilidade de que essa lei, né, essa ação possa atingir aí o ministro Alexandre de Moraes. Aí a reportagem prossegue trazendo mais detalhes, né, sobre o que é essa lei Magnitsky. Eu acho que vocês já ouviram falar bastante aí, mas se quiserem mais informações, né, acessa aí a revista Oeste, tem lá os detalhes sobre essa lei, né? Bom, aqui falando na lei Magnitsky, então, né, o que seria aí a lei Magnitsky, o que os Estados Unidos podem usar aí contra o Alexandre de Moraes. Aqui traz toda a explicação, né, que ela foi aprovada pelo Congresso americano lá em 2012 e expandida em 2016, que tem como objetivo permitir que os Estados Unidos imponham sanções a indivíduos considerados responsáveis por corrupção ou por violações graves a direitos humanos. Aqui fala que ela foi originalmente voltada para o caso do advogado russo Sergei Magnitsky, morto em uma prisão de Moscou depois de denunciar aí a corrupção estatal. A norma passou a ter alcance global e pode ser aplicada a qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade. Aqui fala, então, né, a respeito quando a lei Magnitsky é aplicada aí a uma pessoa, né? Ela acontece o seguinte: o congelamento de ativos financeiros sob jurisdição norte-americana e também a proibição da entrada nos Estados Unidos. As consequências, porém, vão além da dimensão financeira. Indivíduos sob sanção também ficam impedidos de acessar serviços digitais operados por empresas norte-americanas como Google, Gmail, YouTube e também Google Pay. E tem mais outras situações aí que essa lei, né, que a lei Magnitsky prevê. Enfim, são muitos detalhes. Você pode, como eu falei, acessar lá a revista Oeste para poder então acompanhar, não só na revista Oeste, como outros portais aí de notícias, trazendo detalhes interessantes sobre essa lei Magnitsky. Bom, vamos prosseguindo por aqui, tem mais coisas interessantes, né? Então, após aí
essa possível aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, né? Lembrando que essa sanção ela é feita no CPF da pessoa, então, portanto, não é o Supremo Tribunal Federal, não é a órgãos, né, ao Brasil, ao governo brasileiro, pelo menos por enquanto, mas sim a pessoas, né, a CPFs, no caso aí, o CPF do ministro Alexandre de Moraes, mas também a outros, né, como o próprio Paulo Gonet, né, que é o PGR, pessoas aí ligadas à Polícia Federal, né, o delegado Shor também está aí no alvo, enfim, tem vários alvos aí que poderão sofrer sanções, né, o principal é o Alexandre de Moraes, mas também o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo estão lá nos Estados Unidos trabalhando para que não apenas o Alexandre de Moraes, mas também outras pessoas aí que fazem parte de toda essa perseguição estatal, elas possam, quem sabe, aí, receber também sanções americanas, né? Bom, baseado nisso, o que acontece? A nossa gloriosa OAB, né, ela então critica aí a possível sanção dos Estados Unidos a Moraes. A entidade diz que a medida norte-americana seria uma afronta à soberania nacional que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma lei americana, enfim, tem explicações aí também a respeito disso. A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, manifestou repúdio à possibilidade de o governo dos Estados Unidos impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. A reação ocorreu depois do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmar em audiência no Congresso, na quarta-feira, dia 21, que a aplicação de sanções está em análise com base na Lei Global Magnitsky. Essa legislação permite punir autoridades estrangeiras por corrupção ou violações de direitos humanos. E aqui tem aí alguns trechos da OAB que não se manifestou, né? Pelo menos eu não vi nenhuma grande manifestação com referência aí às pessoas que estão presas lá acusadas aí do 8 de janeiro, né? Pessoas inocentes, né? Enfim, já está todo mundo careca de saber disso e que estão presas, né? Lá condenadas a 14, 17 anos de prisão. Em nenhum momento a OAB veio se pronunciar a respeito disso. Mas agora, né, para defender aí, né, os seus amigos lá do STF, né, o Alexandre de Moraes, a OAB já veio e soltou uma notinha, né? Só faltou aí o Clube Militar também vir trazer aí a sua nota. Bom, mas vamos lá, tem mais por aqui. Vamos lá. Agora vamos falar aí a respeito, né, dos depoimentos que ocorreram aí durante essa semana de alguns dos acusados, ou testemunha de defesa ou testemunha de acusação. Mas vamos ver aqui então o que nós temos, o que aconteceu aí durante essa semana. Por exemplo, tivemos aqui o comandante da Marinha, né, que negou ter recebido ordens para impedir a posse de Lula ou dar um golpe de Estado. Então, portanto, na sexta-feira, dia 23, o comandante da Marinha, o Marcos Sampaio Olsen, negou ter recebido aí ordens para impedir a posse do presidente Lula quando chefiava o Comando de Operações Navais, setor aí responsável pela preparação e também pelo emprego efetivo da Força em 2022. Olsen foi chamado como testemunha do almirante Almir Garnier, que é réu em uma ação penal no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe de Estado. Durante as eleições presidenciais, Olsen era subordinado a Garnier, que comandava a Marinha. Em depoimento, também ao STF, o brigadeiro Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, declarou que em uma reunião de teor golpista, né, no Alvorada, Garnier disse a Jair Bolsonaro, abre aspas, que as tropas estariam à disposição, fecha aspas, do então presidente. Aí o Olsen diz o seguinte, ele fala o seguinte, não recebi qualquer coordenação nesse sentido. Ao ser aí, portanto, interpelado sobre ter recebido alguma ordem para impedir a posse de Lula ou romper com a ordem democrática. Olsen comentou também o episódio a respeito de uma nota, né? Em 27 de novembro de 2024, o Centro de Comunicação Social da Marinha emitiu uma nota para a imprensa na qual negava ter colocado tanques nas ruas para um possível golpe em 2022. A força se manifestou após a Polícia Federal publicar aí um relatório
que meses depois levaria a PGR a apresentar uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também outros acusados. Então, Olsen comentou esse episódio e disse que a nota responde às matérias veiculadas na mídia que tratam de tanques de rua para o golpe. Disse, portanto, o almirante: em momento algum houve ordem, mobilização ou até mesmo planejamento para o emprego de veículos blindados para fins que viessem impedir aí ou restringissem o exercício dos poderes constitucionais. Então, ou seja, mais uma narrativa aí vai caindo por terra com relação aí ao fatídico suposto golpe de Estado aí, que seria então encabeçado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E, como todo mundo sabe, Bolsonaro, antes mesmo de sair do poder, já havia nomeado aí os chefes das Forças Armadas, tanto da Marinha, quanto do Exército, quanto da Aeronáutica, lá em dezembro. Então, ou seja, fica meio confuso nessa tese aí de golpe de Estado, sendo que o Bolsonaro já nem tinha mais ali os nomes, né, que ele tinha indicado, mas sim, já havia dado posse ali aos nomes indicados aí pelo governo Lula. Mas enfim, essa é a narrativa. Mas tem mais coisa por aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Mourão também, né? Mourão, que era o ex-vice-presidente aí de Jair Bolsonaro. Mourão também, ele depôs aí lá para a primeira turma do STF. Então vamos ver o que disse aqui o general Mourão. Disse Mourão: Bolsonaro estava pronto para entregar o governo depois do resultado da eleição. O senador contou ainda que o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi chamado pelo presidente para ser responsável pela transição. Mourão ele foi ouvido como testemunha de defesa do general Heleno na ação penal que trata então do suposto golpe, do suposto plano de golpe de Estado. Conforme Mourão, em uma reunião com Bolsonaro pós o anúncio aí do TSE para entender aí as causas da derrota, o militar avisou que telefonaria para o recém-vice-presidente eleito Geraldo Alckmin a fim de estabelecer contato com o novo governo. Mourão contou ainda que a mulher de Alckmin, a dona Lu, foi ao Jaburu para entender aí a rotina do palácio. De acordo com o senador, na ocasião, Bolsonaro mandou chamar aí o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que chefiava a Casa Civil, para dar início à transição. Abre aspas para Mourão: o presidente Bolsonaro estava pronto para entregar o governo ao presidente recém-eleito. Afirmou aí ao mencionar que não recebeu nenhum comando para estabelecer qualquer tipo de entrave aí ao processo de transição, né? Interpelado sobre a participação em encontros que estariam tratando de suposto golpe de Estado, Mourão aí negou veementemente. O senador afirmou também que Bolsonaro nunca tratou com ele sobre qualquer medida que propusesse mudar aí a situação, enfim, o status quo da eleição aí de 2022. Então, ou seja, né, mais uma tentativa aí de arrolar o presidente Bolsonaro, e o Mourão, no seu depoimento, ele acaba aí desmontando mais uma narrativa, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, né, como disse o Coronel Cid, a narrativa do STF já está pronta. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, quais serão as cenas aí dos próximos capítulos. Mas não parou por aí, teve mais depoimento também bem interessante. Depoimentos bem interessante e é de um camarada, né? De um camarada da esquerda, aí ligado à esquerda, né? Durante muitos anos ligado aí ao PCdoB, né? Ao Partido Comunista Brasileiro, um cara muito conhecido e inclusive também aí respeitado por boa parte aí da direita, inclusive pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que já confessou que tem uma admiração e conversou várias vezes aí com este cidadão, que se chama Aldo Rebelo. E olha só o que aconteceu aí com o Aldo Rebelo no seu depoimento com o Alexandre de Moraes, né? Afinal de contas, o Moraes aí é o todo-poderoso, né? Vamos lá ver o que aconteceu. Moraes ameaça prender Aldo Rebelo durante depoimento. O ex-ministro da Defesa acusa ministro do Supremo Tribunal Federal de promover censura durante o julgamento. Olha só.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ameaçou prender o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, durante a oitiva de testemunhas do processo que apura suposta tentativa de golpe de Estado. O embate ocorreu na sexta-feira, dia 23, depois de uma pergunta feita aí pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Tem um negócio interessante do Paulo Gonet também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aldo Rebelo prestou depoimento como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Durante a audiência no STF, houve um momento de tensão entre Rebelo e Moraes, que o advertiu por suposto desacato. Gonet quis saber se Almir Garnier teria colocado tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que indicaria apoio à suposta trama golpista. A pergunta buscava esclarecer se o comandante da Marinha poderia mobilizar tropas de forma unilateral. A intenção era enfraquecer a tese de que Garnier teria poder para deflagrar sozinho uma intentona militar. Aldo Rebelo reagiu, afirmou que era necessário considerar o sentido da expressão, estar à disposição, dentro da língua portuguesa. Diz ele, é preciso levar em conta que na língua portuguesa usamos com frequência a força de expressão. Ela nunca pode ser tomada ao pé da letra, argumentou Rebelo. Quando alguém diz estou frito, isso não significa que está em uma frigideira. Quando diz estou apertado, não quer dizer que está sob pressão física. E quando alguém afirma que está à disposição, a frase ela não precisa ser lida literalmente. E a fala irritou aí o ministrão, que disse o seguinte: o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier usou essa expressão? Indagou o ministro Moraes. Rebelo respondeu que não. Então disse Moraes, então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos, reagiu o magistrado. Aldo Rebelo rebateu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura. Aí Moraes responde. Então se comporte e responda a pergunta. Testemunha não pode dar o seu valor à questão, mas tem toda a liberdade para fazer uma resposta tática. Enfim, então tá aí, o ministrão, dando censurando aí o ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, como eu falei, uma figura aí muito bem vista pela esquerda e nacionalista e também pela direita, pela direita e parte da direita nacionalista. Aldo Rebelo foi ministro, então, portanto, da Defesa do Brasil, além disso, ele também assumiu o cargo em 8 de outubro de 2015 e permaneceu até 12 de maio de 2016 durante o segundo mandato aí da presidente Dilma Rousseff. Durante a gestão, Rebelo teve aí como missão coordenar as Forças Armadas e lidar com questões estratégicas de defesa nacional. Sua atuação ocorreu aí em um período de transição política e também de desafios institucionais do país. Então, como a gente comentou, Aldo Rebelo aí é um cara com uma vasta experiência aí no campo da defesa, Ele é um ferrenho defensor aí da Amazônia, do direito de se explorar ali de forma adequada, as riquezas da Amazônia e um profundo estudioso aí da região. Então, um cara que merece aí um respeito, Como eu falei, ele é respeitado e admirado aí por boa parte da direita e também da esquerda, muito embora alguns aí da esquerda tenham criticado, Um exemplo aí de quem o criticou, pasme, foi o nosso glorioso invasor aí de propriedade privada de São Paulo, que foi candidato a prefeito e levou aí um sacode, E agora pode ser, então, ministro de Lula, aí, o glorioso Guilherme Boulos. Mas, afinal de contas, comparar Boulos com o Aldo Rebelo, eu acho que, no mínimo, não tem comparação, No mínimo. Bom, mas vamos em frente que temos mais algumas coisas interessantes ainda por aqui. Eu acho que é a última, uma das últimas, Que é aí um áudio muito interessante, vazado durante a oitiva aí no STF, do Paulo Gonet, onde ele confessou que fez cagada. Aliás, a grande cagada já é esse inquérito todo aí feito pelo Paulo Gonet. Mas vamos ver o que diz então, o que aconteceu aí que o Paulo Gonet disse que fez cagada. Vamos lá.
Áudio que Gonê deixou vazar durante oitiva no STF. Bom, então durante aí uma audiência no Supremo Tribunal Federal, nesta sexta-feira, dia 23, o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonê, deixou vazar um áudio no qual ele disse ter feito uma cagada, ou seja, mais uma cagada aí do Gonê. Na oitiva, Gonê fez uma pergunta ao ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, na qual interpelou se, sem o Exército, a Marinha conseguiria dar aí um golpe de Estado. Gonê foi interrompido pelo advogado Demóstenes Torres, que representa o almirante Garnier, réu no STF. A defesa disse ao ministro Alexandre de Moraes que, se ela não poderia fazer afirmações ou pedir opiniões, Gonê também não poderia. O juiz do STF pediu a Gonê para refazer a pergunta. O PGR, que estava na videoconferência, falou: "Fiz cagada agora." O microfone de Gonê estava aberto, ou seja, mais uma cagada aí do procurador Paulo Gonê com relação aí a todo esse inquérito aí, toda essa situação envolvendo o Jair Bolsonaro e mais, agora nem sei mais quantos são, era 38, mas acho que até já aumentou esse número aí dos indiciados, e então a primeira turma aí do STF vem fazendo essas oitivas, né? E agora aí as testemunhas durante essa semana teve os depoimentos, eram para ser pelo menos 82 pessoas que iriam testemunhar aí durante essa semana. E para a semana que vem tem mais e mais e mais, e poderemos ver aí mais desdobramentos, mais coisas interessantes, mais cagadas, né? Na semana que vem, na outra. Enfim, esse processo todo aí é uma grande cagada, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fizemos aí apenas um pequeno apanhado aí de algumas informações, algumas notícias, enfim, comentando a respeito do que aconteceu durante essa semana aqui no Brasil. Se você curtiu, se você gostou, se você gosta do nosso conteúdo aqui no nosso canal, né? Eu te convido você a se inscrever, deixar aí o seu like, deixar aí o seu comentário e também ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Grande abraço e até mais.